Se os políticos, os bancos e até mesmo os algoritmos decidem o seu humor, o seu dinheiro e os sonhos que você persegue, então não é você quem está no comando. A verdade é que o sistema foi feito para te fazer consumir, ficar endividado e até mesmo conformado. Mas existe um caminho fora dessa prisão invisível. E não tem nada a ver com esperar o governo mudar. Tem a ver com você se reconectar com o seu propósito. Fazer o que você ama para mudar realmente a sua vida. Eu quero começar falando sobre o sistema que rouba o teu controle. Eu me lembro que quando eu estudava, eu estava no ensino fundamental, depois fui para o ensino médio, tinha sim algumas matérias que eu gostava, mas a grande maioria das matérias não fazia muito sentido para mim. Eu odiava, até mesmo quando eu ia para a faculdade, ter que seguir aquela rotina, aquele caminho. Eu ficava questionando, pô, mas para que eu estou aprendendo isso? Aquilo me deixava desconfortável, aquilo me deixava, de certa forma, parecia que eu estava gastando meu tempo à toa. Era essa a sensação que eu tinha. E eu fui entender, depois que eu abri algumas empresas, que realmente eu não estava aprendendo nada sobre gestão emocional, sobre projetos, sobre empreender de fato, resolver problemas. Eu estava aprendendo sobre, muitas vezes, matérias que hoje eu não uso nos meus negócios. Então, o sistema todo, ele foi construído educacional para manter as pessoas na rédea curta. Isso acontece também com o governo, com a política. Então, aquela briga de direita, aquela briga de esquerda, ninguém ganha, todo mundo perde. A gente também pode ver isso nos algoritmos hoje das plataformas como TikTok, Instagram, enfim, todas essas redes sociais são feitas para criar hábito nas pessoas, para manter essas pessoas alienadas, para manter elas refém daquela rede, porque quanto mais tempo o usuário fica numa rede social, mais essa rede social ganha com isso. Porque esse usuário, ele é um consumidor. Então essas empresas estão comprando a atenção desse consumidor. Então quanto mais gente tem nessas redes consumindo, mais anúncios são vendidos e mais essas empresas enriquecem. Então, tudo foi construído, e muita coisa é construída, na verdade, hoje, para manter o ser humano preso a um sistema, a um jeito. E basta, ou cabe a nós, nos tornarmos conscientes disso e tomar esta rédea da nossa vida. A gente precisa decidir de forma consciente e agir de forma consciente, para que o sistema não consiga nos aprisionar. Muita gente vive aí numa gaiola dourada. Tá bem, ganha bem, tem conforto, faz algumas viagens no ano. Por isso que é a gaiola dourada, né? Então é bonito, é maravilhoso, mas alguma coisa, alguma voz interior nessa pessoa fala com ela e essa pessoa se sente, muitas vezes, parece que não está encaixado, não está fazendo o que gosta de fazer de verdade. Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque essa zona de conforto, essa gaiola dourada, muitas vezes ela mantém a gente prisioneiro. Me conta aí, você sente que escolhe ou só reage? Agora, como sair desse sistema? Uma coisa que eu vejo é que muita gente tem medo de deixar a família em risco. Outros acham que é tarde demais, que está velho demais para começar algo novo. Então, essas preocupações, a falta de clareza também. Tá, mas o que eu vou fazer? Para qual caminho seguir? Tudo isso faz parte de um sistema também mental dessas pessoas que mantém, além do sistema externo, esse sistema interno mental, o que elas acreditam, como elas se veem, formam um sistema também de comportamento dela própria. E a partir disso, essa pessoa ela se mantém mais presa ainda. Então é o sistema externo, política, algoritmos e instituições, algumas delas, te mantêm preso e você mesmo dentro da sua própria mente. Então é entender que não existe idade certa para começar.
Muita gente começa um negócio depois dos 60 anos. Acontece com muitos casos por aí. Outras pessoas começam negócios com 20 anos, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu contexto. Talvez você vai começar um negócio solteiro, talvez você já vai ter uma família, vai ter filhos. E eu sei que é complicado a gente realmente dar o all-in, ou seja, abandonar tudo e começar algo do zero, sem ter certeza. E não é isso que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo. Eu quero te dizer que para tudo tem uma solução. Ou, se não tem uma solução, talvez a gente nem precise se preocupar. Eu quero falar depois, nesse próximo tópico, sobre como que você pode também começar de forma gradual, correndo menos risco. Isso se você tiver 20 anos, se você tiver 50, entenda que não existe idade, existe o seu momento, cada um tem um estágio na vida. Cada um tem a sua idade para começar algo novo, a sua idade para desistir de algo que talvez não está te levando para o seu objetivo ali na frente, para mudar de rota. Então você precisa estar tranquilo com isso. A gente pode ver pela situação atual do Brasil. Quanta gente aí trabalhando muito, ganhando um bom salário, 10, muitas vezes 10 mil, 15 mil, 20 mil, pagando um monte de imposto, uma carga tributária enorme, e no final do mês ainda falta dinheiro. Existe aí o mito de que dinheiro é importante para começar um negócio, para começar algo novo, que o momento perfeito precisa acontecer, e isso é totalmente equivocado. Quando eu comecei minha primeira empresa com 20 anos, a única coisa que eu tinha era coragem. Faltava habilidades, faltava dinheiro, faltava até mesmo a visão. E eu fui construindo isso ao longo da trajetória. Eu comecei essa empresa com R$ 0 na mão. Eu tinha um computador apenas. E através do meu próprio esforço de vendas, aprendendo essa habilidade, ligando para cliente, visitando, passando proposta, negociando, foi como eu consegui trazer receita para dentro do negócio e fazer essa empresa crescer. Eu fui ganhando outras habilidades, visão, habilidades de gestão, administrativas. Então, eu fui criando essas habilidades ao longo da trajetória. E essa coragem que eu tinha no início me ajudou a dar o primeiro passo, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem vir de uma família rica, mesmo com os meus pais dizendo para eu não começar um negócio, porque eu era muito novo. Então, veja bem, né, a idade. Muitas vezes, 20 anos é muito novo. Cara, eu comecei com 20 anos de idade. Eu ia nos clientes, eu e um sócio meu, os dois com 20 anos. Mas eu acredito que eles viam um brilho tão grande em nós que a gente conseguia conquistar eles, entregar um bom serviço, e a gente começou a construir a nossa liberdade financeira dessa forma. Começamos apenas com coragem, o momento não era perfeito, a gente começou focado em vendas, entregou, vendeu a nossa própria hora, e a partir da nossa hora de trabalho a gente entregava projetos para esse cliente. E a gente conseguia fazer esse ciclo e gerar receita para o negócio realmente crescer. E ele realmente criou grandes proporções e ele está vivo até hoje. São 18 anos de empresa. Então você vai começar escolhendo um problema real que realmente existe e que é uma dor latente do público por aí. Você vai começar com uma micro-oferta, uma oferta de uma proposta de valor, uma oferta para esse público, e você vai começar com a sua base, com as pessoas que você tem lá no LinkedIn, com a base de contatos conhecida, você vai pedindo indicação, você vai começando por esse caminho. Você vai prospectando de forma orgânica em LinkedIn e Instagram. Então, tem como começar com muito pouco investimento. Começar até mesmo quando você não está pronto, para ir entrando em campo e aprendendo e se libertando desse medo, saindo pouco a pouco dessa gaiola, colocando primeiro o rosto para fora, o nariz, depois você vai colocando o pé para fora da gaiola, vai saindo dela e você vai
se desarmando do sistema, você vai trazendo o controle para si. Me diz aí, qual desculpa mais te segura hoje? É tempo? É dinheiro? Ou é medo? Eu preciso te falar algo muito sério aqui. Quando a gente está dentro de uma rede social, quando a gente está olhando para a política, a gente está o tempo todo sendo influenciado. Então, fulano de tal está atuando nesse tipo de negócio, fulano de tal fez aquilo. O governo está mudando essa regra, então vai afetar tal coisa. A gente está sempre sendo manipulado, o tempo todo. Quando a gente fica mais consciente, mais presente, a gente começa a entender que não é porque alguém está atuando num determinado negócio que a gente tem que ir por esse caminho. Muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho, acha que está linda, verde, maravilhosa, bem cortadinha, e não é essa história real. Tem muita gente aí trabalhando muito e no final do mês não consegue gerar retorno, lucro para a empresa. Então você precisa entender o quê? Você precisa encontrar o seu jeito de fazer as coisas. Você precisa encontrar o seu próprio caminho. É isso que quer dizer propósito, de forma muito simples. A gente fica pensando muitas vezes, pô, propósito, fica aqui imaginando muita coisa. É muito mais simples. Basta você olhar ao seu redor, olhar para você e pensar por conta própria, sem ser manipulado. O que você quer fazer de fato? O que brilha o seu olho? O que toca o seu coração? Então, quando você entende o seu próprio contexto, o seu próprio momento, é muito mais fácil você fazer a escolha certa. Então, essa questão de propósito, ela tem a ver com você escolher o que te motiva, o que te brilha o olho, o que faz o teu coração cantar, ou, se for o caso, o que bota dinheiro no seu bolso. Você pode escolher algo que bota dinheiro no seu bolso, que brilha o seu olho, que faz o seu coração vibrar de fato, e você pode escolher algo único. Você não precisa copiar o seu amigo, copiar aquele influenciador lá no Instagram, lá no YouTube. Você pode criar o seu próprio contexto. A maioria das pessoas que dão certo são pessoas que olham o seu próprio contexto de vida, o seu próprio momento, e elas criam o seu próprio caminho, elas não copiam o caminho. O caminho mais seguro para você começar, qual é? Você não precisa arriscar a sua família, a sua vida. Você pode começar de um jeito mais simples. Você pode começar colocando um passo pequeno em frente, depois um outro. Deixa eu te falar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, se você tem um emprego, não saia pedindo demissão. Se você não puder, se não tiver uma reserva financeira. Comece procurando uma renda extra. Então você vai construir uma segunda renda. Talvez essa segunda renda no futuro vire o seu próprio negócio. Mas não no início, num primeiro momento. O segundo ponto é você fazer a pré-venda de um serviço seu, de um produto que você está pensando em produzir para entregar para esse cliente. Então você pode começar pré-vendendo algo, as suas horas, um serviço, um produto. Você vende primeiro para o cliente e depois você entrega. Você pode cobrar dele metade do valor inicialmente, depois, quando você entregar, você cobra o resto. Então, é uma forma de você conseguir vender e entregar depois. Eu fiz isso em vários dos meus negócios, até mesmo em momentos que eu estava bem financeiramente. Porque quando a gente vai desta forma a campo, a gente consegue entender também se o mercado vê o que a gente está oferecendo com valor, se ele olha para aquilo que eu estou oferecendo para ele e diz, pô, isso aqui tem valor para mim, eu quero comprar. E o que é o querer comprar? Não é o dizer que quer comprar, é o passar o cartão, fazer o Pix, te dar o dinheiro. Esse cara que fez isso, ok, ele é um comprador, ele é um cliente seu. Aí depois você entrega o que você prometeu para ele. Aquela parte toda administrativa, sala, aluguel, esses investimentos altos, burocracias, registros, advogados, contadores, você começa com o mais básico.
você deixa o restante para depois. Então, não te preocupa muito com isso no primeiro momento. Foca na venda, foca no cliente, foca em entregar algo bom para ele. Não é sobre abandonar a segurança, é criar planos ou um plano forte de transição. Você vai fazendo a transição pouco a pouco. Agora, se você está achando que está velho demais, eu conheço muita gente por aí que abriu empresa depois dos 40, 50, até 60 anos, já mais maduros, mais preparados, com mais experiência de vida e deram muito certo. Então, a idade ela é relativa. Se você já tem uma história, você já tem conhecimento, você já está preparado, você pode começar um negócio ainda hoje. Você não precisa ser um Elon Musk da vida. Você precisa começar e construir algo dentro do seu próprio ritmo. E entender que sim, tem muita gente começando negócios antes dos 30, mas também tem gente começando negócio depois dos 50, 60 anos e dando certo, com mais maturidade. A vida é muito boa hoje, é muito longa. Uma vez a gente vivia até os 70. Hoje, com a tecnologia, com a saúde, a gente pode viver até os 80, 90, 100 anos. Então, não é tarde para começar. Não é tarde para fazer algo que você sonha, talvez uma vida toda. Não adianta a gente chegar no final da vida, deitar na cama e se arrepender de não ter feito. Então é importante, sim, com segurança, com o pé no chão, mas não deixar de fazer o que a gente tem vontade. Não deixar de fazer o que o nosso coração pede para fazer. Olha, e se você quer dar o próximo passo, eu gravei um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição e aqui na tela, onde eu falo como montar o seu negócio do zero. É um vídeo de 25 minutos, então clique e assista.